E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre os ponteiros do relógio. Estamos no módulo 5, é a parte 2. Na primeira parte a gente falou sobre o comprimento, né? Deu mais ênfase ao Alfa Romeo, que é a multiplicação do ângulo em radianos pelo raio, para você descobrir qual é o comprimento daquele arco. Agora a gente vai fazer uma aula inteira sobre os ponteiros do relógio, que pode acontecer, né? Nunca se sabe o que vai cair no vestibular, beleza? Dá uma olhadinha nessa capa, nós temos aí a orientação de 5 exercícios que tem a ver com relógio, para que vocês possam treinar um pouquinho sobre essa matéria, já que vocês são de uma geração que não usa muito relógio de ponteiros, né? Bom, vamos lá. Existem dois ponteiros importantes no relógio. É o ponteiro grande, que a gente vai colocar como ponteiro dos minutos, e o ponteiro pequenininho, que é o ponteiro das horas. Então dá uma olhadinha no relógio de ponteiros, você vai ter que fazer uma circunferência, vai ter que subdividir essa circunferência em 12 partes, né? Porque são 12 horas que a gente vai disponibilizar aí nesse relógio. Beleza. Aí, a cada ângulo, por exemplo, a cada arco desses, daria já para a gente fazer de cabeça. Porque são 360 dividido por 12. 360 dividido por 12 dá um arco de 30 graus. Então nós temos aí uma variação de 30 graus entre um número e o seu consecutivo. Bom, dá uma olhada nesse ponteiro grande. Ele é o ponteiro dos minutos. E dá uma olhada nesse ponteiro pequeno. Esse é o ponteiro que eu mais gosto, porque é da hora. É ruim fazer uma piadinha assim por vídeo, ninguém ri. Bom, o ponteiro pequeno é o ponteiro das horas e o ponteiro grande é o ponteiro dos minutos. Legal. Tá, Jefão, o que eu tenho que pensar? A gente vai fazer a velocidade angular, né? Tanto que na física, os professores também falam um pouquinho sobre essa variação dos ponteiros do relógio, porque dá para a gente relacionar com velocidade média. Bom, vamos falar apenas da velocidade média do ponteiro grande. A velocidade média dele é a variação do espaço, só que é um espaço angular. É a variação do espaço pela variação do tempo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Dá uma olhada, ele roda em uma hora, ele roda uma volta inteira. Mais uma vez, olha lá. Em uma hora, ele roda uma volta inteira. Então, ele roda 360 graus. Tá bom, beleza, Jefão. E aí? Bom, então vamos marcar o seguinte, ó. A velocidade dele é ΔS por ΔT. O ΔS dele é uma volta inteira, quer dizer, 360 graus. E o tempo que isso aconteceu foram 60 minutos. Então tá aí, ó. A velocidade dele é 360 graus por 60 minutos. Tranquilo? Hora que você fizer essa divisão, dá 6 graus a cada minuto. Então, esse ponteiro, ele roda 6 graus a cada minuto. Vamos lá. 1 minuto, 6. 2 minutos, 12. 3 minutos, 18. Cada minuto que ele andar, ele vai rodar um arco de 6 graus. Beleza, dá uma olhadinha, ó. Eu subdividi em minutinhos. Ó, entre o 12 e 1 tem 5 minutinhos. Observem, olha lá, 6 graus no minuto, mais 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 6 graus no minuto. Cada minuto é equivalente a 6 graus, um angulinho de 6 graus. É para decorar, Jefão? Seria legal que você memorizasse esse número, para não ter que fazer essa conta de novo da velocidade média. Beleza, observem até aqui, ó, 6 mais 6 mais 6, 5 vezes dá 30 graus, né? Que é aquela variação que eu já tinha falado. 360 dividido por 12 dá 30 graus. Beleza, por enquanto? Aí dá para a gente marcar então esse 30 graus. Olha lá, ficou 30 graus naquela variação, mais 30 graus a cada variação de um número pelo seu consecutivo. Então, do 1 até o 2 anda 30 graus,
do 2 até o 3 anda 30 graus e assim sucessivamente. Beleza? Então aprendemos duas coisas. Que a variação de um número para o seu vizinho é 30 graus e a variação de 1 minuto é 6 graus. Então dá uma olhadinha nessa pergunta. Quanto gira o ponteiro grande? A gente pode fazer uma fórmula. Ele gira 6 graus a cada minuto. Então a gente pode falar que ele gira 6 graus vezes o tempo em minutos. Olha lá. Então seria o tempo em minutos vezes 6. Boa, é uma fórmula, né? 5 minutos, olha lá, 5 vezes 6 dá 30. 10 minutos, 10 vezes 6 dá 60. Joinha? Então a gente destrinchou tudo sobre o ponteiro grande. Eu tenho que gravar que ele anda 6 graus para cada minuto e 30 graus seria a variação de um número para o seu vizinho. É um giro, né? É um deslocamento rápido. Legal. Agora vamos falar do ponteiro que eu mais gosto, que é o ponteiro da hora. De novo a mesma piada. Bom, vamos lá. O ponteiro da hora, ele é o ponteiro pequenininho. Ponteirinho pequenininho. Em 1 hora, ele já é mais lerdo. Ele é a lesma, é o tartaruga. Ó, dá uma olhadinha. Em 1 hora ele anda só essa variaçãozinha, né? Por exemplo, do 12 até 1 ele anda só 30 graus. De novo. O ponteiro pequeno, em 1 hora, ele anda ΔS por ΔT. Olha lá, a velocidade dele. ΔS angular pelo ΔT. Qual que é o ΔS angular? Observem que essa variação que ele faz é uma variação pequena, uma variação de 30 graus a cada hora. Dá uma olhada, olha lá. 30 graus é o que ele andou a cada 60 minutos. Então essa é a velocidade. 30 graus por hora. Mas mais fácil, 30 graus por 60 minutos. Se a gente dividir 30 por 60, dá meio grau a cada minuto. 1 minuto, meio grau. 2 minutos, aí vai dar 1 grau. 3 minutos, dá 1,5 graus. 4 minutos, 2 graus. Tem um truque, tem uma regra, uma fórmula, um macete. Qual é a mágica, chefão? Gente, multiplicar um número por meio é a mesma coisa que dividir ele por 2. Então, se eu te der os minutos, você divide por 2, você já vai saber qual é o ângulo que o ponteiro pequeno andou. Exemplo. Vai, 10 minutos. 10 dividido por 2 dá 5 graus. Ah, você tá zoando que é só fazer isso? Não. Quer ver? Vamos lá. 40 minutos. Divide por 2 dá 20 graus. Ah, que legal! É só eu pegar os minutos e dividir por 2? Essa é a jogada. Então, olha essa perguntinha. Quanto que gira o ponteiro pequeno? Anota aí. Ele pega o tempo e divide por 2. A gente vai pegar os minutos, tá? O tempo em minutos e dividir por 2. É um truquezinho, é uma regrinha, beleza? Vamos molhar o bico. Vamos lá então, galera. Seguindo... Agora a gente vai fazer o quê? Adivinha? Exercícios e aprofundar. Exercícios e aprofundar. Bom, primeiro exercício, caiu na Udesc. O relógio Tower Clock, localizado em Londres, na Inglaterra, é muito conhecido pela sua precisão e tamanho. O ângulo interno formado entre os ponteiros das horas e dos minutos desse relógio, desprezando suas larguras, às 15 horas e 20 minutos. Beleza, ó. Vamos à resolução. Vamos lá então, galera. No exercício ele fala sobre as 15 horas e 20 minutos, certo? E a gente tem que montar um relógio de ponteiros dessa maneira, ó. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí... a linha 3 horas da tarde. Então, exemplo, às 3 da tarde, o pequeno está olhando para o 3 e o grande está olhando para o 12. Certo? Só que ele fala no exercício que são 3h20. Então, a gente sabe que o ponteiro grande vai sair correndo. Então, a jogada é assim, ó. Pega o ponteiro grande que está aqui, às 3 horas, e faz ele sair correndo até às 3h20. Ó, às 3h20... com certeza o ponteiro grande vai estar olhando para o 4.
E às 3h20, com certeza, o ponteiro pequeno também abre um pouco. Olhando para esse modelo de relógio, às 3h20 da tarde, o pequeno saiu daqui do 3 e andou um certo ângulo, uma certa abertura. Nós devemos lembrar que essa abertura aqui, ó, essa abertura que o ponteiro pequeno abre, essa abertura em graus, sempre o ponteiro pequeno ele anda metade dos minutos. Então tá aqui, ó. É só a gente pegar os minutos, que no caso são 20, e dividir por 2. 20 dividido por 2, a gente tem uma abertura angular de 10 graus. Então você vem aqui e escreve 10 graus. Sempre o ponteiro pequeno anda metade dos minutos. Ó, metade de 20 dá 10. Então essa abertura é 10. E nós devemos lembrar, para acabar, que a variação do 3 até o 4 é uma variação sempre de 30 graus. É sempre de um número para o próximo, para o vizinho, né? É 30 graus. Já era o exercício. A pergunta é quanto que vale esse ângulo aqui, ó. O ângulo entre os dois ponteiros. 30 menos 10, com certeza a resposta é 20 graus. Bom, a resposta é 20 graus, só que ele quer em radianos. Então a gente faz a regra de 3. Π está para 180. Assim como x está para 20. Regrinha de 3 de boa. Aí vai lá, multiplicou em cruz, ficou 180x é igual a 20π. Tá aqui, ó. 180x é igual a 20π. Dá pra gente cortar aqui o zero, né? Cortou. Passa dividindo, x é a mesma coisa que π sobre 9 radianos. Π sobre 9 radianos é a resposta. Valeu! Alternativa E de Jefferson. Próximo. Cefete. Se o relógio da figura marca 8 horas e 25 minutos, então o ângulo X formado pelos ponteiros é... Ó, ele já deu o horário, deu até o desenho do relógio. Ele quer saber quanto que vale o ângulo formado pelos ponteiros. Então vamos à resolução. Às 8h25 da manhã, a pergunta é qual é o ângulo formado entre os ponteiros do relógio. Bom, primeiro passo, faz um desenho como esse, indicando um relógio de ponteiros. Alinha as 8 horas em ponto. Então você aponta aqui uma linha pontilhada até o 8 e aqui uma linha pontilhada até o 12. Beleza. O que acontece às 8h25? O ponteiro grande, que está olhando para o 12, ele vai sair correndo. Ele vai sair correndo e vai parar aqui no 5. Então, o ponteiro grande, ele tem que ser alinhado aqui no 5. Olha lá. Alinhou. Já o ponteiro pequeno, ele também vai andar um pouquinho. Ele vai sair daqui do alinhamento do 8 e vai andar um pouquinho. Aqui, ó. O ponteiro pequeno, ele abre um pouquinho. Bom, vamos lembrar qual que é a dica mais importante. É que o ponteiro pequeno anda metade dos minutos. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, 25 e vamos dividir 25 por 2. Metade de 25 dá 12,5. 12,5 o quê? Graus. Então você vem aqui e fala que o ponteiro pequeno, ele abriu, ele andou, se movimentou 12,5 graus. Beleza. Só que aí você tem que fazer aquele pulo de 30 em 30. Vamos lá, ó. Do 5 até o 6, essa variação é de 30. Do 6 até o 7, essa variação é de 30. Do 7 até o 8, essa variação é de 30. Então, se a gente somar 30 mais 30 mais 30, a gente tem esse ângulo aqui do meio, que é equivalente a 90 graus. Beleza. A pergunta do exercício é o ângulo inteiro. Ou seja, qual é a abertura, realmente aqui, ó, qual é a abertura entre os dois ponteiros.
Aí é só a gente somar 30 mais 12,5. Então tá aqui, perdão, 90 mais 12,5. Então tá aqui, ó, 90 mais 12,5. Essa conta, ela nos dá 102,5 graus. Só que 102,5 graus não apareceu em nenhuma alternativa. Então, você tem que lembrar que 1 grau é equivalente a 60 minutos, né? Que é uma subdivisão do grau. Portanto, 102 graus e meio dá 102 graus inteiros e meio grau será equivalente a 30 minutos. 102 graus e 30 minutos é a resposta. Alternativa C de Jefferson. Legal? Próximo. A figura mostra, Unesp 2014, a figura mostra um relógio de parede com 40 centímetros de diâmetro externo. Se 40 centímetros é o diâmetro, então o raio vale 20. Marcando 1 hora e 54 minutos. Beleza. Usando a aproximação π igual a 3, a medida em centímetros do arco externo do relógio determinado pelo ângulo central agudo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos no horário, mostrado aí, vale aproximadamente. Então olha qual que é a pergunta. Nesse arco, essa abertura é 1,54, qual é o comprimento? Ele quer saber a medida em centímetros. Qual é o comprimento do arco? Vamos lembrar? Comprimento do arco, Alfa Romeo. Bom, dá uma olhada na resolução. A 1,54, olha lá, eu tenho esse relógio 1 hora, então ele está alinhado. O que a gente vai fazer? 1,54, a gente vai apertar o play e os ponteiros vão sair correndo. Olha lá, 1,54, o que aconteceu? O grande, ele para um pouquinho antes do 11, né? 1,54, se ele parasse no 11, seria 1,55. Então ele para 1 minuto antes do 11. E o ponteiro pequeno, ele abre aquele pouquinho de sempre. Qual é o pouquinho que ele abre? Vamos lá, a pergunta é quanto que vale esse arco para a gente fazer o comprimento. Bom, esse arquinho que o ponteiro pequeno andou, esse arquinho verde, é sempre metade dos minutos. Olha lá, pega 54 e divide por 2. Nós temos então uma abertura angular de 27 graus. Nossa, que fácil, Jefão. Agora, vamos lembrar, 1 minuto é equivalente a 6 graus no ponteiro grande. Então, olha ali, ó, aquele angulinho pequenininho ali é 6 graus. E a gente sabe que do 11 até o 12 é 30 graus, do 12 até o 1 é 30 graus. Se a gente somar 6 mais 30 mais 30 mais 27, essa conta dá 93 graus, que é essa variação angular a 1,54, 93 graus. O que percebe-se que no exercício tem um erro, porque ele fala que o ângulo é agudo, e 93 graus não é agudo, é obtuso. Mas vamos desprezar esse erro porque a Unesp desprezou. Aí, vamos lá. Ele quer saber, gente, o comprimento desse arco, o comprimento dessa curva. A gente vai chamar esse comprimento de C. E vamos lembrar da fórmula. O comprimento de um arco é Alfa Romeo. Lembrando que o alfa não pode ser em graus, o alfa tem que ser em radianos. Como que transforma 93 graus em radianos? Regra de 3. Π está para 180 graus. X está para 93. Multiplica em cruz. Aí nós temos 180x é 93π. Legal por enquanto? Aí passa dividindo, dá para simplificar já por 3. Nós temos que o x é 31π sobre 60 radianos. E aí você substitui, né? Lembrando que o raio vale 20. Lembra que ele falou que o diâmetro era 40? Olha lá, substituindo, fica 31π por 60 no lugar do alfa, e no lugar do Romeo você põe 20. Só que lembrando que o π vale 3, então já era. 3 vezes 20 em cima dá 60, corta o 60 de baixo, vai sobrar apenas o 31. Resposta, o comprimento daquele arco é 31 centímetros. 31 centímetros
Alternativa B de Befferson. Legal? Bom, agora a gente vai dar uma aprofundada. Eu quero mostrar para vocês a sobreposição entre os ponteiros. Ô Jefão, o que é sobreposição entre os ponteiros? Bom, a gente tem que a 0 hora ou ao meio-dia, os dois ponteiros estão alinhados. Observem o desenho, olha lá. 0 hora ou meio-dia, o ponteiro das horas e dos minutos ficaram sobrepostas. Então vamos anotar isso. Primeira sobreposição, 0 hora. Vamos colocar 0 hora, tá? 0 hora, 0 minutos. Agora, o que vai acontecer entre 0 hora e 1 hora? Não vai sobrepor, porque o grandão, a hora que você apertar o play, ele vai sair correndo. E o pequeno não vai alcançar ele, já que o pequeno é lento. Então vamos escrever isso, ó. Entre 0 hora e 1 hora não tem sobreposição. Beleza. Ó, dá uma olhadinha no relógio. Olha lá, o grandão saiu correndo e realmente não teve sobreposição. Observem que deu 1 hora aí. Agora, entre 1 hora e 2 horas, a sobreposição vai acontecer. A gente vai chamar esse horário de 1 hora e x minutos. Grava isso. Que hora que vai sobrepor? 1x. Dá uma olhada que eu vou apertar o play. Olha lá, o grandão saiu correndo, pá, chegou um momento que ele pegou o pequeno. E aí, vamos lembrar, o grande ele anda sempre 6 graus vezes o tempo. E o pequeno ele sempre anda meio grau vezes o tempo em minutos. Então já era. Esse arco verde é o arco que o grande andou. Olha lá, ele vai ser 6 graus vezes o tempo. E esse angulinho pequenininho que o pequeno andou é sempre meio grau vezes o tempo. E a variação entre 1 e o 12 é 30 graus. Dá para a gente montar uma igualdade. Olha lá, 6 graus é equivalente a 30 graus mais meio grau. Meio grau vezes x no caso. Passa o meio grau x para a esquerda, vai dar 5,5. Se eu pegar o 5,5 e passar dividindo, vai dar 30 por 5,5. Que aqui, gente, é comum a gente multiplicar por 2 em cima e embaixo, para tirar a vírgula, vai dar o famoso número 60 sobre 11. Se para você não é famoso ainda, tem que ser. Então, olha só a nossa resposta. Entre 1 hora e 2 horas, os ponteiros eles se sobrepõem a 1 hora e 60 sobre 11 minutos. Se a gente for transformar em minutos e segundos, é só dividir 60 por 11, vai dar 1 hora, 5 minutos e 27 segundos. Grava isso, ó. Depois da meio-dia, que hora que eles se encontram? 1 hora, 5 minutos e 27 segundos. Ou depois da 1 da tarde, que hora que eles se encontram? 1 hora, 5 minutos e 27 segundos. Ou 1 hora e 60 sobre 11. Eu quero te mostrar o que acontece depois das duas. Você vai ter uma surpresa maravilhosa. Dá uma olhada. Aí nesse relógio são 2 horas. A terceira sobreposição vai acontecer às 2h. Então vou apertar o play e o grandão vai correr. Olha lá, saiu correndo. Pá, pegou o pequeno. Lembrando que o grande ele sempre anda 6 graus vezes o tempo. Olha lá. A variação do 12 para o 1 e do 1 para o 2 é de 30 graus cada variação. E o pequeno é sempre meio grau vezes o tempo. Então fica meio x. Se a gente efetuar essa igualdade, né? 6x é igual a meio grau x mais 60. Passando o meio para a esquerda, vai dar 5,5x é igual a 60. Se eu passar o 5,5 dividindo, vai dar 60 por 5,5. Ao multiplicar por 2, vai dar 120 sobre 11. Beleza? Dá uma olhadinha. 120 sobre 11, resposta. 2 horas e 120 sobre 11 minutos. Vocês perceberam alguma coisa? Que da 0 hora até o primeiro encontro, passou 1 hora e 60 sobre 11. E agora do segundo encontro para o próximo encontro, passou mais 1 hora e 60 sobre 11. Porque se você somar 1 hora e 60 sobre 11, mais 1 hora e 60 sobre 11, vai dar 2 horas e 120 sobre 11. Então eu quero que você adivinhe qual vai ser o próximo encontro. É só você somar mais 1 hora e 60 sobre 11. No caso, daria 3 horas e 180 sobre 11. E assim sucessivamente.
em progressão aritmética. Se a gente dividir o 120 sobre 11, né, galera, daria 2 horas, 10 minutos e 54 segundos, só para vocês saberem. E eu montei para vocês uma tabela das sobreposições. Olha que legal. Primeira sobreposição, 0 horas, 0 minutos. Próxima, 1 hora e 60 sobre 11. Próxima, é só somar mais 1 hora e 60 sobre 11, dando 2 horas e 120 sobre 11. Próximo, 3 horas e 180 sobre 11. Próximo, 4 horas e 240 sobre 11. Próximo, 5 horas e 300 sobre 11. 6 horas 360 sobre 11. 7 horas 420 sobre 11. 8 horas 480 sobre 11. 9 horas 540 sobre 11. 10 horas e 600 sobre 11. E agora vem a surpresa. Se você pegar 11 horas e 660 sobre 11, gente, 660 sobre 11 dá 60 minutos, que é mais 1 hora. Então dá para a gente afirmar que entre as 11 e a meio-dia não tem encontro. Quer dizer, tem, mas vai ser exatamente em cima do meio-dia. Beleza? Aí você pode pensar assim, ó, uma fórmula, né? A gente poderia pensar numa fórmula. Então, qual que seria o horário de sobreposição durante o dia todo? X horas e x vezes 60 sobre 11. Substitui, por exemplo, o x por 9. Olha lá, vai dar 9 horas e 9 vezes 60 vai dar 540. Legal, né? Porque isso é uma progressão aritmética. Dá uma olhadinha no exemplo. Ué, vamos aplicar. Tá aí, ó, um exemplo que caiu no item 2011. Entre duas superposições consecutivas dos ponteiros das horas e dos minutos de um relógio, o ponteiro dos minutos varre um ângulo cuja medida em radianos é igual a... Bom, ele quer saber entre duas superposições consecutivas. O ponteiro grande, o ponteiro dos minutos, varre qual ângulo em radianos? Não é difícil, galera. Apesar de ser do ITA, né, que a galera já começa a tremer. Vamos lá. O que acontece entre duas superposições consecutivas que acabamos de conversar? Ocorre uma varredura, ocorre uma variação de tempo de 1 hora e 60 sobre 11 minutos. O que eu faço para descobrir o arco que o ponteiro grande varre? É só multiplicar esse tempo por 6 graus. Lembra? O ponteiro grande ele varre sempre 6 graus vezes o tempo. Só que tem que ser o tempo em minutos. Então, espera aí que eu vou ter que fazer uma mudança. Vamos lá. O ponteiro dos minutos, ele varre 6 graus vezes o tempo. Só que esse tempo, ele tem que ser colocado em minutos. Então, dá uma olhada. No lugar de 1 hora, eu coloquei 60 minutos. E aí eu tenho que somar 60 minutos mais 60 sobre 11 minutos. É só você fazer o MMC. Aí lá dentro do parênteses, você já pode fazer ou fazer no fim. Eu resolvi fazer no fim. Vamos lá, eu fiz a distributiva. Ó. 6 vezes 60 dá 360. 6 vezes 60 sobre 11 dá 360 sobre 11. Só que o 360 é 2π, porque o exercício quer em radianos. Então marca assim, ó, 2π mais 2π sobre 11. Agora sim não tem saída, a gente tem que fazer o MMC. Ó, 11 vezes 2 dá 22, mais 2 deu 24. Resposta, o ponteiro dos minutos, ponteiro grande, ele varre 24π sobre 11 radianos a cada sobreposição consecutiva dos ponteiros dos minutos e das horas. Alternativa C. Severson. Legal, gente. Valeu. Bom, dá uma olhadinha nas instruções. Temos novamente aí a tarefa proposta. Estudem, tentem resolver. Assista o vídeo novamente. Pause, assista de novo. Pause, assista de novo. Tenta pegar a manha. Como que a gente resolve os exercícios de ponteiro de relógio. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos para vocês.